Vamos ler a página 60, 82. É, começando na 81. Os homens estão. Pera, a mulher. A página 81. Como os judeus ouviram e ainda assim não ouviram Deus falando? A resposta: há uma palavra dupla ou uma dupla declaração da mesma palavra. Há um Deus externo ou uma palavra externa e perdão, tem uma palavra exterior ou ah, deixa eu ver, aqui outward é para fora e external também é externo. Há uma visível e externa voz contendo letras e sílabas. E esta é a voz externa. Também é a voz interna de Deus. É a voz que secretamente fala ao coração, mesmo pela palavra externa, quando fala ao ouvido. Os primeiros judeus não ouviram a voz de Cristo, a voz que Cristo ouviu no batismo e no ministério de Cristo. Mas, e mais lendo a Escritura, e quando eles escutavam, era a voz de Deus que eles escutavam, cheio de glória. Então eles falavam da palavra que eles escutaram, mas somente um homem falando. Em outras, eles vieram a. Em outros lugares, poucos ouviram a palavra de Deus falada. Mas Deus falando em palavras. Ah, tá. Poucos escutam a palavra de Deus falada, mas a palavra de Deus é dita. Israel escutou, mas Israel não sabia. E Cristo fala em parábolas. Fala em parábolas. Portanto, vendo eles não veem. Isto é uma forma como a verdade que Cristo diz, eles nunca escutaram sua voz. É como pintar um sol na parede. Você vê o sol e estrelas, mas há uma diferença entre ver isso e o sol que está lá fora, onde é admirável a sua glória. Vá um sol pintado, ele não te dá calor, não te alegra, e é assim também aqui. Esta voz interna é sem efeito, ainda que interna, e com efeito. A que é sem efeito é aquela que tem uma pressão dentro, mas não no coração, e não obtém o fim de Deus para trazer o homem a seu estado de vida. Portanto, muitos provaram da boa palavra de Deus, mas caíram. E, portanto, o coração é comparado a um campo no qual o homem ara e semeia, e a chuva cai, e ainda assim o fim não é conseguido, não é atingido, e traz espinhos. E muitos judeus escutaram, é importante tiver alguma fé em Cristo. E aqui é com efeito, aqui tem uma eficácia interna sobre o coração do homem, como Deus obtém o seu fim ali. E, portanto, traz o homem no estado de vida, qual Cristo fala. E essa voz nenhuma, somente os eleitos podem ouvir. Ninguém, somente os eleitos podem ouvir. E disto Cristo fala aqui, como aparece no verso 38. Aquele que me chamou, que me mandou, vocês não acreditam nele. Portanto, se você escutou a voz, hence it is you. Portanto, são vocês que não escutaram a voz de Deus. Nunca. Portanto, ele fala de tal escutar e saber, como escutar por fora e um saber, que é acompanhado com uma voz por dentro.
Assim que muitos homens podem ouvir a palavra dita por fora, mas nunca por dentro. Eles podem escutar ela por dentro, mas nunca com efeito, traduzindo, sem sair do estado de vidas que eles estavam, de morte para a vida, de vida para a vida e glória. Sem sentido na majestade de Deus quando ele fala, sem efeito quando ele ouve a palavra dita. Quando o sol é baixa, então a, a lua pode subir, mas ainda assim o homem está frio e escuro. Mas quando o sol nasce, com seu calor, nutre e alegre, e nada que pode se esconder dele. Assim também é aqui, quando o Senhor fala para fora, com efeito no coração. Da grande distância e infinita separação da alma dos homens de Deus, é por isso que Deus chama, mesmo que eles não possam escutar mais que um homem a 1000 milhas longe. Os homens são chamados em. Homens estão mortos em seus pecados. Agora, uma morte espiritual, mas a esperação da. Não, what is spiritual death? Agora, o que que é a morte espiritual se não uma separação da alma de Deus, da, da alma de Deus e de Deus dela? Um homem morto não pode escutar uma palavra, nem sequer, porque se ele não estivesse morto, ele poderia. How did Jews hear and yet not hear God speaking? There is a twofold word, or rather a double declaration of the same word. There is God's eternal and outward word containing letters and syllables. This is the external voice. There is the God's internal voice, and internal word and voice, which secretly speaks to the heart, even by the external word, when he only speaks to the ear. The first Jews did hear at the first the Jews did hear at Christ's baptism, Christ's ministry, and in reading the scriptures. And when they did hear it, it was God's word they heard, full of glory. And so they did hear it. And so they heard the word spoken, but only men speaking it. The other comes to few who hear not only the word spoken, but God speaking the word. Israel did not hear, but Israel did not know. Christ speaks in parables, hence in seeing they did not see. And this is one way. Uh, how does to that Christ says they never heard his voice? As if with a painted sun on the wall, you see the sun and stars, but there is a difference between seeing this and the sun and stars themselves. Reigns in admirable glory. Go to a painted sun, he gives you no heat, nor cherisheth you, so it is here, and etc. This inward word is double, ineffectual, though inward, and effectual. Ineffectual is that which had some inward operation upon the heart, but it attains not God's end to bring a man into a state of life. And thus many tasted of the good word of God, yet fall away. And such a heart is compared to a field which a man plows and sows, and rain falls on it. And yet the word is not attained, it brings forth thistles. These many Jews did hear and had some kind of faith in Christ. Effectual is that which had such an inward efficacy upon men's heart, as that God attains his end thereby, and brings men to a state of life of which Christ speaks, and this voice none but the elect hear. And of this Christ speaks here, as appears in verse 38. He whom him whom he sent ye believed not. Hence it is you have heard God in no time. Hence he speaks of such a hearing and knowing such a hearing outwardly, as is accompanied with such a hearing inwardly. So that many men may hear the word spoken outwardly, but never inwardly. That men that may hear inwardly, but never effectually, translating them from state to state,
from death to life, from life to life and glory. No sense of this majesty of God speaking, nor effectual hearing the word spoken. When the sun is down, the moon may rise, but yet a man is cold and dark. But when the sun riseth on, it warms, nourishes, and cherishes, and nothing is he can hide from. So it is here, when the Lord speaks inwardly and effectually to the heart. From the great distance and infinite separation of men's souls from God, that though God calls, yet they can hear no more than a man 10,000 miles off. Men are dead in sin. Now what is a spiritual death but separation from of the soul from God and God from it? Dead men cannot hear one word at one time. He was not dead if he could.